Obrigado, deputado, pelo convite também, aos colegas da mesa, aqui aos presentes, quem está acompanhando pela internet também. É um prazer poder vir apresentar esse estudo aqui, né? Como a Helena falou, então, eu fiz o doutorado na Unicamp em Ambiente e Sociedade com foco nas áreas protegidas de São Paulo, né? E aí fui convidado pela PQC para fazer esse trabalho como consultor independente, né? Para entender um pouco como que foi a evolução aí do processo da Secretaria do Meio Ambiente em um período específico que eu vou falar para vocês. Eu vou colocar meu tempo aqui para eu tentar ficar no período, mas eu queria pedir, então, Vitor, você que vai passando aí, né? Primeiro eu queria só fazer uma singela homenagem aqui, pode passar o próximo? Esse senhor aí, não sei se vocês conhecem, é o Alberto Lofren, né? Ele é um grande responsável. Quando a gente vai falar sobre os institutos de pesquisa no estado de São Paulo, o Instituto Florestal, né? O de Botânico, o Geológico, a gente sempre remete à Comissão Geográfica Geológica, lá de 1886. Mas hoje eu trouxe aí o Alberto Lofren, que foi um naturalista sueco. Ontem completou 104 anos da morte dele. E ele nasceu, na verdade, em 11 de setembro, né? Então a gente está entre o período de falecimento e nascimento dele. Ele foi um grande responsável, né? Ele criou o primeiro pensamento ambiental aqui em São Paulo, vamos dizer assim, né? Fundou o Horto Botânico, que hoje é o Parque Estadual Alberto Lofren, ganha o nome dele. Criou o Serviço Florestal, que depois se transformou em Instituto Florestal, né? Criou a base das primeiras reservas florestais aqui no estado. Isso lá no começo do século XX, né? 1896, na verdade, ele começou a atuar lá no Horto Florestal. Então, hoje provavelmente ele está enterrado no Rio de Janeiro. Inclusive, a Assembleia aqui já homenageou ele, trouxe a família dele, né, para ser homenageada aqui. E provavelmente hoje ele vai revirar, né? Está revirando vendo lá de cima o que aconteceu com o órgão com a estrutura que ele ajudou a formar da questão ambiental aqui em São Paulo. Então, Lofren, olhe por nós aqui. Pode passar, por favor. Bom, a ideia aqui, acho que eu vou ficar aqui. Posso ficar aqui um pouco mais de lado? Pode ser. Fica mais fácil para eu ver aqui também. Bom, a ideia do trabalho, né, quando a gente preparou, a ideia foi entender, acho que as falas aqui foram meio complementares, mas a ideia é entender o arranjo institucional da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né, e aí entendendo o arranjo institucional como duas dimensões, a dimensão técnica administrativa, né, que são os recursos humanos, os recursos financeiros, a coordenação, as estratégias de monitoramento, o aspecto político, né, então como se dá a interação com o sistema político partidário, político representativo, a participação social e os órgãos de controle. Conforme ao equilíbrio desse arranjo, dessas duas dimensões, a gente vai ter melhores capacidades, né, de implementar política pública, né, de atuar de forma democrática, e aí com isso, então, entendendo que se esse equilíbrio, a gente tem um equilíbrio desse arranjo, a gente vai ter princípios da boa governança. O Bocuí já trouxe algum desses elementos que a União Internacional de Conservação da Natureza também traz, né, legitimidade, voz, direção, desempenho, responsabilização, prestação de contas e de direito de justiça. Então a ideia foi olhar, né, como que esses dois elementos, o técnico-administrativo e o político, evoluíram dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, principalmente entre o período de 2007 e 2021, e aí agradeço aqui à PQC também pela possibilidade de fazer esse trabalho. Bom, se a gente olhar, então, nesse período, né, a gente tem um histórico aí de nomeação dos secretários, né, no Estado de São Paulo, aí vocês vão lembrar de alguns deles, a gente tem toda a tabela, né, mas no geral, né, com raras exceções aí, uma falta de experiência e de visão ambiental, né, do Estado de São Paulo, sem histórico, né, de atuação, e muitos deles assim com uma passagem bem repentina. Pode passar, Vitor, por favor? Para vocês terem uma ideia, a gente teve nesse período 10 secretários de meio ambiente, com uma média de 18 meses cada um, ou seja, né, entre 2007 e 2022, cada um ficando aí mais ou menos um ano e meio, né, e aí vocês têm algumas figuras aí que já foram comentadas aqui, né, que acabaram indo às vezes para o governo federal e reproduzindo um pouco do estágio que fizeram aqui na secretaria, né. E isso, na verdade, assim, demonstrando uma falta de coordenação, uma falta de visão, uma falta de capacidade técnica de atuação. É importante lembrar por que a gente pegou esse período também de 2007 para frente, né? Porque foi no finalzinho de 2006, com a transição para 2007, que foi formado o Sistema Estadual de Florestas, que talvez tenha sido aí nessas duas décadas, né, 15 anos, mais ou menos, talvez tenha sido uma das ações mais marcantes, né, e negativas para o sistema de gestão do patrimônio ambiental de São Paulo, que foi a transferência da gestão das áreas protegidas de parte das unidades de conservação para a Fundação Florestal, né. Importante dizer que lá naquela época já se dizia, né, que a Fundação Florestal não tinha estrutura para administrar o valioso patrimônio das unidades de conservação, a perspectiva econômica financeira era uma instituição totalmente deficiente, não dispunha, né, de quadro funcional, administrativo e técnico, tinha problemas entre as equipes, né, gerando um clima de animosidade ali em relação ao Instituto Florestal, e isso poderia trazer impactos ao meio ambiente através da desestruturação da sua dinâmica.
Tem um livro do Paulo Nogueira Neto, né, que é esse livro aí sobre uma trajetória ambientalista, que ele relata um pouco desse processo e qual era a visão. Então, esse processo de transferência da gestão para as unidades, eles tinham como uma ideia, como um estágio inicial, né? Um processo inicial de uma fusão entre Fundação Florestal e Instituto Florestal. E é interessante olhar esse livro, é um livro grande, mas se você digitar lá, por exemplo, Fundação Florestal, o Instituto Florestal, ele traz elementos bastante interessantes para a gente entender como foi pensado esse processo e o que, na verdade, o resultado que a gente tem hoje, né? Pode passar, Vitor, por favor? Então, foi esse período aí que a gente pegou, né? E a verdade é que a transferência da gestão para as unidades de conservação, ela acabou ganhando um peso muito grande, né? Se a gente olhar, a Fundação Florestal, lá em 2005, antes do CEFLOR, ela tinha 40 cargos comissionados. Hoje ela tem 105 cargos comissionados. A Fundação Florestal ela se inflou muito. Isso é um aumento de 162% nos cargos, vamos dizer, os cargos de indicação política, né? De indicação externa, não realizados por concurso público. Enquanto isso, ela tinha uma previsão de 433 cargos, isso vem diminuindo, 408, e hoje ela tem preenchidos de cargos do quadro permanente, ou seja, quadros concursados, né, do quadro técnico da Fundação Florestal, só 265 atuantes, né? 142 cargos vagos, falta de concurso. Isso representa mais ou menos 1/3, ou seja, 1/3 de quem está administrando hoje o maior patrimônio do Estado de São Paulo, que são as áreas especialmente protegidas, são de indicação política, né? Para a gente ter uma ideia, a Secretaria inteira do Meio Ambiente ela tem 105 cargos comissionados. A Fundação Florestal tem 105 cargos comissionados, ou seja, né, é uma equivalência bem grande. Pode passar, por favor? E aí a gente fez um trabalho, eu também trabalhei dentro do Sistema Ambiental Paulista, né, fui funcionário concursado, pedi exoneração. A gente fez um trabalho, isso acabou gerando, na verdade, um interesse pela Fundação Florestal, né, nesse período aí. Ela foi tendo cada vez mais um interesse político, né, e aqui a gente viu, por exemplo, como mudou o número de gestores, né, como os gestores são indicados politicamente, isso gera uma alta rotatividade. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, que em 2011 a gente teve 13 mudanças de gestores, depois entre 2012, 2013 e 2014, a gente teve uma alta rotatividade, né? Em 2014, mudou 60 vezes os gestores de todas as unidades de conservação. Por quê? Porque você tem um interesse de indicação, né, você vai indicando para nomear alguém que esteja mais alinhado com a sua visão, né, e com essa mudança de secretários, né, cada um com uma visão diferente, isso gera uma instabilidade no sistema inteiro de gestão ambiental, vamos dizer assim, do Estado. E esse trabalho está publicado, foi publicado no Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Bom, então, como eu disse, né, isso gerou, na verdade, um interesse de aparelhamento das unidades de conservação. Isso foi relatado, esse período aí, está bem registrado, né, diversos trabalhos, matérias, né, mencionaram isso, o Estadão, por exemplo, e, na verdade, isso. Então, você muda o secretário, você gera um efeito dominó, né, você vai mudando todo mundo, e na Fundação Florestal não foi diferente, isso gerou, na verdade, uma série de nomeações sem critério nenhum, de forma simplesmente aleatória. Então, por exemplo, lá passou um período, um ex-delegado do DOPS que não tinha experiência nenhuma com gestão de áreas protegidas. Bom, isso, então, uma vulnerabilidade, né, mostra que a gente hoje tem uma vulnerabilidade muito grande da Fundação Florestal. Para a gente ter uma ideia, entre 2011 e 2016, a gente teve 4 mudanças de diretor executivo, 19 mudanças de diretor adjunto, que são os diretores regionais, né? As 3 diretorias técnicas sofreram 15 mudanças em menos de 5 anos. Então, toda essa cadeia, né, ela gera uma instabilidade grande e 2 reestruturações, extinção, recriação de núcleos, mudanças ineficazes que não refletiram as necessidades da instituição na visão dos funcionários, né, que estavam organizados. Pode passar, por favor? Ou seja, então, resumindo, né, a gente teve uma forte presença da dimensão política partidária na pasta de meio ambiente, e isso já gerou, na verdade, né, um retrocesso, como já foi colocado aqui pelos colegas, uma descontinuidade das ações, o aparelhamento político, a falta de compromisso e denúncias de corrupção, né, a gente também teve casos de denúncias que foram feitas aí por algumas matérias, reduziu a capacidade de coordenação e articulação política da secretaria, afetou a participação da sociedade, o controle social e a transparência das ações, como foi colocado aqui pelos colegas, né, que apresentaram anteriormente, tendo impactos, né, no Conselho Estadual, no CONSEMA, e inclusive com manifestos aí que foram registrados pelo Coletivo de Entidades Ambientalistas de São Paulo. Pode passar, Vitor, por favor? Bom, então, olhando isso, a dimensão política, né? Vamos olhar agora um pouco internamente ali a dimensão técnica, né? A dimensão dos funcionários.
Em 2018, isso antes, por que a gente está falando de 2018? Porque é antes do período da fusão, né? A gente teve, entre 2007 e 2022, a gente teve duas fusões, né? Lá em 2007 com a Secretaria de Recursos Hídricos e depois em 2019 com a Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Meio Ambiente, ela tinha previsto 2.550, tem previsto, né, no portal da transparência, 2.551 vagas, né, para atender os seus recursos humanos. Mas só 1.241 funcionários atuando. Ou seja, a gente tem 1.310 cofres públicos, né, instável e inadequada para as atividades fins, né. Além disso, né, quando a gente olha para o orçamento, entre 2013 e 2018, né, num relatório que foi feito pelo grupo de trabalho, né, dos institutos de pesquisa, uma drástica redução, né, dos recursos do Tesouro. Então, o Instituto de Botânica, nesse período, teve uma estimativa aí de 109% de redução do recurso do Tesouro, o Instituto Florestal 180% e o Instituto Geológico 274%, né, do recurso aplicado na pesquisa voltada para os 3 institutos específicos. Pode passar, por favor. Além disso, aí eu vou trazer um tema que a Helena abordou já, que é da sustentabilidade, né, econômica das áreas protegidas do Estado. Então, a gente sempre teve essa sustentabilidade mantida pelas áreas de produção florestal, né, que geram recursos que são aplicados ali nas áreas, nas unidades de conservação, né. Ela já explicou isso. A grande questão é que, com a extinção ou a fusão dos institutos no IPA, toda a administração desse recurso, desse montante, desse patrimônio, foi transferido para a Fundação Florestal, que, como a gente viu, é um órgão que tem uma alta vulnerabilidade política. Hoje, pode até ser que a situação esteja um pouco melhor, mas nada garante de que a gente não vai ter um revertério com isso. A gente já viu isso acontecer, né? Olhando o histórico, a gente viu. E por isso que é inaceitável, na verdade, a gente permitir isso que foi feito, né? A transferência de todo esse patrimônio, né, é uma ameaça para a proteção, para a conservação de todo esse patrimônio ambiental de São Paulo, né? E ameaça a geração de recursos para todo o sistema de áreas especialmente protegidas. Então, é disso que a gente está falando, né? Se apostou numa fundação, mas se se, na verdade, aumentou a vulnerabilidade dela, né? E agora ela está administrando todo esse patrimônio. Pode passar, acho que vai ter agora Não, volta lá, porque acho que em 2020, né, a previsão era de 64 milhões de reais de geração de recurso através das áreas de produção que vão ser injetados dentro de uma fundação que a gente sabe que tem uma vulnerabilidade política bem forte. Então, isso é preocupante, né? E aí, os grandes reflexos disso, pode passar, por favor? É que a criação do Instituto, né, de Pesquisas Ambientais, ele, na verdade, ele transferiu, então, ele, né, isolou os institutos, os pesquisadores, a administração direta, e colocou mais evidência ainda, ou mais recurso dentro da Fundação Florestal, e que isso, na verdade, é uma ameaça, né, uma questão que a gente precisa ficar atento para esse próximo ciclo que se inicia. Aí a gente tem, na verdade, diversos trabalhos, né, pesquisas de mestrado, doutorado, que trazem aí os reflexos e as consequências. Tudo bem? Tá tudo bem? Falei alguma coisa que não podia falar? Na verdade, então, a gente teve diversos reflexos e consequências na gestão, né? Descontinuidade dos planos de manejo, propostas de venda da sede do Instituto Geológico, né? A perda da identidade dos institutos, a fragilização do licenciamento ambiental. Então, a gente tem uma série de reflexos. E aí, o principal deles, acho que foi esse desmembramento, como a Helena falou, né? Da pesquisa e do manejo das áreas protegidas, e a fragilização né, desse processo aí de isolamento, né, e de concentração. Antes a gente tinha um sistema que ele tinha um controle também, né, técnico entre as instituições, e hoje, na verdade, ele está concentrado numa instituição só. Então, isso é bastante preocupante. Bom, o resumo, então, né? A estratégia política do governo, né, privilegiou essa dimensão, então, política partidária nas nomeações dos dirigentes do alto escalão da secretaria, e isso veio, né, de certa forma, como um efeito dominó nesse período, né, gerando uma sobrecarga em todas as outras instituições. O efeito cascata, né, nos institutos de pesquisa, nas unidades de conservação. E aí a falta, então, né, se a gente coloca isso, né, a falta de recursos humanos, a baixa capacidade técnica e de coordenação dos dirigentes, o desprestígio governamental em relação à área ambiental, a ausência de controle social e pouca participação da sociedade, né, como o Bocuí e as colegas aqui colocaram, na verdade, coloca uma situação insustentável para uma boa governança do sistema ambiental paulista, né?
E aí as principais conclusões né, a gente tem uma crise, então, institucional do sistema de áreas especialmente protegidas de pesquisa ambiental aqui nos últimos anos. Né? Esse predomínio da dimensão política impacta negativamente as dimensões técnica e participativa, como a gente viu. Então, a dimensão técnica ela perdeu bastante prioridade e evidência, né? Contribuindo para a descontinuidade das ações, rotatividade dos funcionários e a piora das capacidades de gestão, né, de entrega dos serviços para a sociedade. E então, na verdade, a gente vê uma ameaça ao patrimônio ambiental paulista e aos serviços ecossistêmicos associados. A gente tem um número aí que mais de 60% da água, por exemplo, que abastece o estado de São Paulo, nasce, né, ou dentro ou no entorno das áreas protegidas, que o estado de São Paulo foi criado ao longo dos anos. Né? E a gente, na verdade, está colocando em ameaça essas áreas. Né? Então, a gente precisa fortalecer essas instituições que administram esses territórios. Então, né, quando a gente olha, na verdade, essa balança, esse equilíbrio do arranjo institucional, a gente vê, na verdade, um peso, né, um predomínio aí da dimensão política, né, e da dimensão política, na verdade, numa perspectiva negativa. Né? Então, as motivações, né, principalmente partidárias, se a gente olha aí, as nomeações elas foram muito mais por acordos, né, entre os partidos para nomear os secretários, com falta de experiência, enfraquecendo a participação da sociedade e a ausência de controle social. Isso, na verdade, coloca a secretaria com uma baixa capacidade de implementar as políticas públicas para a sociedade. E aí, né, será que a gente tem? Como que a gente vai conseguir ter uma nova governança ambiental? Né? Que caminhos a gente pode pensar? Bom, então, as recomendações e propostas aí do trabalho né, é fundamental a gente compreender os reflexos negativos na pasta nesse período histórico, né, para a gente entender isso e pensar o futuro. Né? Reequilibrar, então, a dimensão política e a dimensão técnica-administrativa. É fundamental que a secretaria né, ela tenha esse reequilíbrio das suas dimensões. Fortalecer o caráter técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, reorientando a política ambiental, né, e estimular a participação, a transparência e o controle social nas ações de gestão. E aí, acho que está pequeno ali, mas as duas propostas principais do estudo são, né, primeiro, reestabelecer e fortalecer a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né, criando ela, acabar com a fusão com a Secretaria de Infraestrutura, gerando concurso, né, aumentando a capacidade técnica. E a outra proposta é que os institutos eles sejam recriados, né, os institutos de botânica, florestal e geológico, e que, na verdade, o manejo das áreas protegidas também volte a ser realizado por órgãos de Estado, por órgãos com capacidade técnica e reduzindo aí essa fragilização política que os órgãos foram expostos. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Felipe.